Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rubiana e aqui você ouve histórias que o povo contam. No vídeo de hoje eu vou trazer duas histórias bizarras, tá? Que aconteceu comigo enquanto eu jogava Free Fire. No mínimo, foi muito estranho, muito bizarro. Eu penso até hoje como isso aconteceu. Você já deve ter ouvido falar que Free Fire era do diabo. Free Fire era do cão, que Free Fire não presta pra ninguém tá jogando. A primeira história, vamos lá. Gente, essa história que aconteceu comigo enquanto eu jogava Free Fire, eu não sei se tem a ver com o jogo em si, tá? Mas eu tenho muito o hábito de jogar à noite, antes de dormir. Eu gostava muito de jogar Free Fire. E sempre quando dava umas 9 da noite e tal, eu entrava no jogo com alguns amigos ali, amigas minhas me chamavam, né? E eu entrava ali para jogar, né? Para quem não sabe jogar Free Fire, quem nunca jogou, né? Mas muita gente sabe jogar, principalmente adolescentes, jovens. Tem o squad, né? Tem dupla e tal. Tem a partida solo, que é você jogando sozinho. Tem dupla, que é você e uma pessoa. E tem squad, que é quatro pessoas na mesma partida. E dentro da minha casa tava somente eu e meus dois filhos, tá? Dois filhos, eles estavam dormindo no segundo quarto da minha casa. E eu tava na minha cama, de lado, com as costas pro lado da porta do quarto, tá certo? Então, se alguém entrasse no meu quarto, só para vocês entenderem, eu não via, tá? A menos que eu olhasse. Mas eu tava de costa, com o rosto pra parede, jogando, tal, não sei o quê. E depois fiquei ali conversando com o pessoal. E uma coisa também que eu tenho que deixar muito claro é que o meu filho, o caçula, o menorzinho, ele tinha um hábito de se acordar no meio da noite com vontade de fazer xixi. Porém, ele estava em efeito ali de sono e tal, então ele não conseguia, ele não consegue, na realidade, me chamar para mãe, quero fazer xixi, sabe? Quando ele era menorzinho, nunca chama. Ele sempre chega na porta do meu quarto, meio sonâmbulo, e pegando assim na parte íntima dele e batendo com os pezinhos. Ele fica batendo com os pezinhos e se mexendo assim, ó, tipo, tô me mijando, sabe? Sem falar, fica só fazendo gesto. Geralmente eu vou lá, pego ele, levo ele pelo braço, vai menino, faz xixi, sabe? Aí às vezes tem até que tirar o pintinho dele pra fora pra ele fazer xixi. Eu ajudo ele faz xixi e ele volta pra cama. E nesse dito dia que eu tava jogando, preste muita atenção, tava jogando e lembrando, tava de fone, tá? De fone de ouvido e conversando com o pessoal. E do nada, gente, assim, do nada, eu escutei quando alguém veio até as minhas costas, assim, mais ou menos perto da porta do quarto, e fez os mesmos gestinhos que ele faz, o mesmo gesto que meu filho faz quando quer ir pro banheiro fazer xixi no meio da noite. Eu escutei a mesma coisa. Alguém em pano, que ele também fazia, tipo, eu tô me mijando, eu tô fazendo xixi, mamãe, entendeu? A mesma coisa, só não falava quero fazer xixi, mas ele ficava e segurando assim, né, nas partes íntimas e batendo com os pés assim muito rápido. Aí eu, automaticamente, né, acostumada, pensei, é ele, quer fazer xixi. Aí eu tava conversando com o pessoal do jogo, de fone de ouvido, virado de costa. Eu disse, espera aí, pessoal, que eu vou botar meu filho pra fazer xixi. Aí tirei os fones de ouvido assim, e quando eu tirei os fones de ouvido, eu escutei aquilo correndo em direção ao banheiro. Aí eu imaginei, ele tá se mijando. Aí eu joguei o fone pra lá e corri atrás. Gente, saí correndo pela casa até chegar no banheiro, que eu imaginei ele já tá no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, não tinha ninguém. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém. Meu filho estava dormindo no quarto dele. Gente, vocês não sabem a sensação horrível que eu senti. Porque assim, gente, quando eu cheguei lá no banheiro, que eu não vi ele, sei lá, parece que meu corpo assim, deu uma adrenalina assim tão estranha, tipo, sabe, que energia é essa? Que coisa é essa que correu e eu corri atrás dela? Entendeu? E na mesma hora, assim, quando eu olhei no banheiro, que eu não vi ele, que eu olhei, voltei pro quarto, que vi ele, menino, meu sangue assim fugiu do meu corpo. Foi um susto tão grande que eu fiquei pensando, eu corri atrás do mal-assombro, eu corri atrás de algum espírito, porque eu tenho 100% de certeza que eu ouvi, tá? Eu não tô louca, eu não fiquei louca, nada disso, não é vozes da minha cabeça, tá certo? Que eu não escuto vozes, graças a Deus não escuto.
Posso até em algum momento ter ouvido alguma coisa, mas da minha cabeça não, tá certo? Então assim, foi tão nítido, o barulho foi tão alto que eu escutei correndo por dentro de casa, que eu de fone de ouvido o pessoal falando, eu ouvi bem. Então eu soltei o fone e corri atrás, cheguei lá, não tinha ninguém. Então eu fiquei com medo, aí disse, gente do céu, aconteceu uma coisa tão bizarra aqui. Aí me perguntou, foi o quê? Foi o quê? Aí eu disse, né, eu tinha corrido atrás de alguma coisa, cheguei lá, era outra. Enfim, gente, isso foi uma das coisas que aconteceram comigo. A segunda coisa, teve uma vez que eu fui para casa da minha mãe, era mais ou menos 6 horas da manhã, tá? Isso foi durante o dia. Na época tava muito hypado assim o Free Fire, né? Era Free Fire pra cá, Free Fire pra lá, né? Só se via os meninos para fazer X1, né? Tava no auge da fama quando isso aconteceu. E eu tinha ido para casa da minha mãe, né? Não tava jogando nesse dia. Mas quando eu cheguei lá, tava meu sobrinho e minha irmã. Aí meu pai e minha mãe tinham ido para a cidade e tinha ficado em casa a minha irmã dormindo e o meu sobrinho. Porém, gente, eu quero que vocês prestem atenção muito nesse detalhe, porque isso é fundamental para que vocês entendam a história no final. A minha irmã, ela tem um costume não, né? Era necessário ela tomar remédios para dormir. Então ela ia dormir tarde, entendeu? E tomava um remédio, acordava muito tarde no outro dia. Presta atenção nesse detalhe, porque vai ser importante. Então ela tomava o remédio, ia dormir e acordava mais ou menos às 11 horas da manhã. Pela manhã eu fui levar meus filhos na escola, levei, e quando eu vinha voltando, o meu sobrinho estava lá com ela, né? Porém, quando foi depois do nada, chegou um rapazinho que era vizinho de frente da minha mãe e disse, vamos fulano, com meu sobrinho, vamos jogar um X1? Meu sobrinho sem querer, né, ficar para trás, disse, oxe, bora menino, bora. Vamos X1. Aí pronto, né? Eu disse, eu quero ver qual DJ que vai ganhar, quero ver qual é que é o melhor, né? Porque na época também eu jogava, gente. Não me julgue, eu jogava. Enfim, conclusão. O rapaz que estava jogando, que chegou depois, se sentou numa cadeira de costa para a porta de entrada da cozinha da minha mãe. Entendeu? Aqui é a porta da cozinha, tá? Aí aqui, por exemplo, ele colocou uma cadeira e se sentou. Ficou de costa para a entrada da cozinha, bem na entradinha mesmo, assim, no canto da porta. E o meu sobrinho ficou de frente para ele. E cada um com um telefone, na mesma sala, jogando, né, o X1. E eu no meio dos dois olhando. Eita, tu vai ganhar. Eita, tu vai perder. Eita, não sei o quê, né? Só olhando, só jogando os dois. Gente, eu tava tão intertida na partida do jogo e eles dois também, que enquanto a gente tava ali, naquela situação ali, a gente não notou uma coisa muito importante. Quem foi que fechou a porta da cozinha? Por quê? A porta da cozinha estava aberta de cima a baixo, tipo escancarada, encostada na parede. Né? E aqui no interior tem muitas portas, né? Que é daquelas que abre de cima e de baixo. E as duas estavam encostadas mesmo, assim, toda arregalada, entendeu? E o menino sentado de costas para a porta da cozinha, meu sobrinho de frente para o rapaz, eu no meio dos dois, e nós dois não escutamos ninguém fechando a porta da cozinha. E quando eu digo fechar, gente, não foi só tipo encostar, foi fechar e ainda botar ferrolho. Fechou mesmo. Porque quando ele terminou o X1 e tal, aí eu não lembro qual DJ que ganhou. Eu só lembro que quando eu fui abrir a porta estava fechada. Totalmente fechada. E não tinha como entrar ninguém, porque todas as portas da frente estavam tudo fechadas. Só tinha a minha irmã dentro da casa dormindo. Porém, estava sob efeito de medicação, né? Que ela tomava para dormir. Ou seja, ela não ia acordar de manhã. Ela ia acordar de uma hora, meio-dia, por aí mais ou menos. Porque o sono era pesado. E é até hoje. Ela dorme até altas horas, gente. Do dia, né? No caso, do dia. Então, eu vi a porta fechada e bati na porta e disse, oxe, quem fechou a porta? Aí eu olhei pro menino, os meninos olharam pra mim e ficou sem entender a situação. Sabe? Porque não tinha como ninguém ter fechado aquela porta. Uma coisa também que me chamou muita atenção foi que o rapaz que estava de costas, ele falou que tinha visto quando alguém de preto tinha passado. E ele disse, oxe, eu não vi quando
passou alguém aí de preto, não tem ninguém aí não, dentro da casa não? Eu disse, nossa, se for minha irmã, mas deixa eu ver. Aí eu fui lá no quarto, fui ver ela tava enrolada dos pés à cabeça. Aí eu comecei a acordar ela, eu disse, fulana, posso dizer o nome dela. Ó, mulher, por que tu fechou essa gente lá fora? A gente querendo entrar, chamando, batemos na porta e tu não abre. Por que tu fechou a porta com a gente lá fora? Ela disse, oi? Como assim? Peraí, eu tô aqui dormindo. Ela acordou, ela acordou, gente, sabe, toda grogue assim. Não foi ela que fechou a porta. E eu, mulher, não foi tu não que fechou essa porta não, porque eu sabia que não foi. Ela, não fui eu não fechei não me levantei não, deixou eu dormir. E ela tava com uma roupa, sabe aqueles pijaminha que é cheio de bichinhos? Ela tava com uma roupinha assim, e o rapaz disse que viu quando passou alguém de roupa preta na cozinha. Então, gente, ficou essa situação até hoje, nós não sabe até hoje, que fechou aquela porta da cozinha, sabe? Parecia que a gente tava em transe ali no jogo, sabe? Parecia que o mundo pra gente tinha morrido e nós ficou em transe ali, nós três, naquela partida, e o que aconteceu ao redor da gente, a gente não tava sentindo, porque a porta da cozinha da minha mãe, ela faz muito barulho quando fecha, faz... faz um barulho bem forte. E a gente não escutou. Fecharam, botaram o ferrolho, quando bota o ferrolho também faz barulho e nós não vimos ninguém. Aí vocês podem até me perguntar também, oxe, mas quem foi que abriu a porta para vocês entrar dentro da casa se a porta estava fechada, né? Mas atrás da casa da minha mãe tem uma janelinha pequenininha que com muito esforço meu sobrinho conseguiu entrar dentro dela para entrar na cozinha e conseguir puxar o ferrolho para a gente conseguir entrar dentro da casa. Mas até hoje, gente, tá assim, a gente não sabe o que foi que aconteceu, não sabemos, né? Então deixem aí nos comentários, né, qual dessas duas histórias vocês acharam mais bizarra. A que ocorria atrás de algo que se parecia com meu filho, fazendo assim, né, os movimentos que ele fazia, né, é como se alguém tivesse imitando o meu filho, entendeu? Corri atrás de alguma coisa assim, então não sei o que é. Tá repreendido, nem quero saber. E outra coisa, se foi essa história de quem fechou a porta da cozinha, tá certo? Então deixa aí nos comentários, gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhem meus vídeos, gente, compartilhem, tá? Para que eu me sinta inspirada, né, animada, cada vez mais, que eu ver meu canal crescer aqui e gravar mais vídeos ainda para vocês, tá certo? É isso, um beijo para vocês, tchau!